Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 1 Crônicas 17. Vamos ler aqui o 2 e alguns versículos a seguir. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. O 3 vai falar assim. Mas sucedeu que na mesma noite que a palavra Mas sucedeu na mesma noite que veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Tu não me edificarás uma casa para morar. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar, né? Que Deus, creio eu, né, colocou no coração de Davi, né, para edificar uma casa ao Senhor. E ele, né, falou ali ao profeta Natã, né, que ele estava sentindo, né, de fazer uma casa, né, para o Senhor, porque ele morava, né, em casa de cedro e a arca do Senhor, né, em tendas. Então Davi ali, ele era um homem ali, irmãos, de bom coração. Então ele não se sentia digno, né, dele, né, um ser humano morar num palácio, né, numa casa boa e a arca do Senhor, né, em tendas. E a palavra do Senhor vai falar, né, que o profeta Natã falou para ele, né, faze conforme, né, tu tá sentindo aí, só que não era a vontade do Senhor. E às vezes é um ensinamento até pra gente mesmo, né? Não é porque a pessoa, né, tem um cargo de profeta, de sacerdote, né, que o que sair da boca dele ali é a vontade do Senhor. Às vezes não é. E foi o que aconteceu aqui, ó. O Davi falou, né, pro profeta, né, que estava querendo construir uma casa, e ele falou, né, faz conforme, né, a tua vontade. E ele não consultou, né, primeiro ao Senhor para dar aquela resposta a Davi. Mas a palavra do Senhor vai falar que depois, né, o Senhor falou com ele, né? Vai, fala a Davi, né? Que ele não me fará casa. Então, irmãos, aqui é um ensinamento pra gente, né? Não é porque a pessoa tem um cargo, tem um título, né? Que ele tá ali com a verdade. Às vezes ele falou ali, né? Porque viu a intenção boa ali do coração de Davi. Mas não era a vontade do Senhor. A palavra do Senhor vai falar que quando o Senhor falou para ele, né, e falar para Davi que Davi não ia fazer casa a ele, a palavra do Senhor falou, né, que quem ia fazer uma casa, né, para ele ia ser um dos filhos de Davi, né? O Senhor não queria que Davi fizesse casa para ele, mas o Senhor queria, né, que Davi fosse preparando já, né, o seu filho fosse preparando para aquela grande obra ali, né? Porque a palavra do Senhor vai falar que quando Salomão, né, construiu ali aquele templo, né, aquela casa ali para o Senhor, foi uma casa assim, né, muito grande, muito rica, uma casa assim muito linda mesmo. Então, irmãos, o Senhor sabe de todas as coisas. Não era o tempo de Davi, não era para Davi fazer, tanto é que mais na frente aqui vai falar, né, que o Senhor falou, né, para Davi, que Davi era homem de guerra, né? Davi era homem que tinha sangue ali, né, muito sangue nas mãos, né, porque ele era guerreiro, ele matou muita gente. Então o Senhor queria, né, que um dos filhos dele construísse. E a palavra do Senhor vai falar que quando chegou o tempo, né, de Salomão construir uma casa ao Senhor, Davi já tinha deixado também muito material também, né, preparado ali, porque o Senhor já tinha falado com ele que ia ser, né, uma semente dele, um dos filhos dele, quem ia, né, construir uma casa ali. Então Davi não ficou, né, não cruzou as mãos, porque o Senhor falou que não era ele e deixou que quem fosse, né, construir se virasse. Não, mas a palavra do Senhor vai falar, né, que Davi ele preparou, já deixou muito material ali, né, para a construção da casa do Senhor. E às vezes, irmãos, o Senhor coloca algo no nosso coração, às vezes nem é para a gente fazer, como foi o caso aqui de Davi. O Senhor colocou no coração de Davi esse desejo, né, de fazer uma casa ao Senhor. Só que não era para Davi fazer, era para Davi preparar. Então Davi foi preparando o material, creio eu que preparando ali também, né, os seus filhos,
porque já havia uma promessa, já havia, né, uma palavra da parte do Senhor. Então, quando o Senhor, né, colocar algo no seu coração que não for, né, para você fazer, que você venha preparar, não venha fazer como Davi, não cruze os seus braços não, porque vai ser alguém, né, depois de você, mas vai preparando assim como Davi fez. E aqui, irmãos, no 7 vai falar assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Peraí, irmãos. É isso mesmo. Agora, pois, assim dirás a meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. Então, irmãos, a palavra do Senhor está falando, né? Que Davi, ele já era um homem escolhido, né, pelo Senhor, para que ele viesse a ser grande ali, né, a reinar ali sobre aquele povo. E a condição de Davi não era de pessoas, né, de posses, não, era pessoas simples, né, era pessoas que criavam, né, tanto é que a palavra do Senhor vai falar que Davi, ele era pastor, né, de ovelhas, antes de reinar ali, né, sobre o povo de Israel. Então o Senhor já escolheu Davi, porque o Senhor sabia que Davi era um homem, né, de bom coração, era um homem ali íntegro, né, temente ao Senhor. Tanto é que a palavra do Senhor vai falar que Davi, ele era um homem, né, segundo o coração do Senhor. E aqui, irmãos, deixa eu ver, no 11 vai falar assim: e há de ser que quando forem cumpridos teus dias para ires aos teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o reino. Então a palavra do Senhor está falando, né? Que quando cumprisse, né, os dias de Davi ali, né, de reinar, quando chegasse o tempo, né, do Senhor recolher ele aos seus pais, o Senhor ia suscitar, né, uma semente a ele, depois dele, né, para que continuasse, né, o seu reinado. A palavra do Senhor vai falar que Davi, não só ele foi escolhido, né, para reinar ali em Israel, mas a semente de Davi depois dele. Então a bênção que o Senhor tem na sua vida não para só em você, né, mas continua nos seus filhos. Então temos que preparar, né, os nossos filhos, né? Temos que ensinar os nossos filhos, né, a andar nos caminhos do Senhor, porque a bênção do Senhor não é só sobre a nossa vida, mas é sobre a vida, né, dos nossos filhos também. E aqui, irmãos, no 12 vai falar: este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Perdão, irmãos. A palavra do Senhor vai falar, né? Que o Senhor está falando que ele, né, que a benignidade do Senhor não ia se desviar, né, daquele que o Senhor escolhesse, do filho de Davi, né, como o Senhor, né, como o Senhor tirou aquela benignidade do que foi antes de Davi, né, o que creio eu que foi do rei Saul, né. Então, irmãos, a palavra do Senhor está falando, né, que ele ia ser por pai, né, do filho de Davi, de quem o Senhor escolhesse. Então, depois que você faz a sua parte, né, que você cria os seus filhos no caminho do Senhor, né, ensina como deve andar, que o Senhor te recolhe, os seus filhos não ficam desamparados, porque o Senhor mesmo é quem está falando aqui, né, através da palavra dele. Que Deus é quem fica por pai, né? Como o Senhor ficou aqui por pai, né? De Salomão. E que a benignidade do Senhor não ia se desviar dele. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela é muito linda, ela é fiel e ela se cumpriu aqui, né? Na vida de Davi. Como o Senhor viu ali o desejo de Davi, né? De construir uma casa ao Senhor. E o Senhor não permitiu, mas falou que né? Dos filhos de Davi ia fazer. E assim o Senhor fez como ele falou, né, para Davi, por meio do profeta Natan, né,
que o Senhor ia confirmar, né, o reino, e o Senhor ia fazer com que um filho dele construísse o templo. E a palavra do Senhor vai falar, né, que tudo foi cumprido igual como o Senhor falara. E a palavra do Senhor vai falar, né, que Davi, ele se humilhou ali diante do Senhor, né, agradecendo ali aquela benevolência do Senhor para com ele, né, e a casa dele. Mas por quê? Porque Davi, ele era um homem, né, que agradava também ao coração do Senhor. Que venhamos a agradar o coração do Senhor, né, com as nossas atitudes, né, com a nossa maneira de andar, né, com a nossa maneira, né, de procedermos. Amém, irmãos? Então foi essa palavra aqui que o Senhor colocou, né, no meu coração para mim estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Senhor, continue falando conosco, Senhor, continue revelando a Tua palavra, Senhor, falando tremendamente aos nossos corações, Pai, através da Tua palavra. Pai, quero desde já te pedir Tua proteção, Teu livramento, Teu cuidado, Senhor. Continue nos livrando, nos guardando, nos protegendo a nós, aos nossos filhos, Senhor, os nossos lares. Pai, também quero te pedir, quando essa palavra chega ao Senhor, com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai. Que o Senhor venha estar também, Pai, suprindo toda e qualquer necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos.